Este projeto é realizado com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022. O Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro, que tem por objetivo contar a história desse terreiro entramada, tramada e até destramada com a do bairro Lomba do Pinheiro, com a de Porto Alegre e especialmente tramada ou trançada com a história das mulheres negras, descendentes de iorubás, descendentes de povos bantus e de outros povos de África que para o Brasil e para o Rio Grande do Sul foram forçadamente trazidos e que aqui forjaram novos modos de viver, de falar, de cantar, de fazer ciência, de amar, de trabalhar, de cultuar suas divindades, que aqui forjaram novos modos de contar histórias. Congo, Benguela, Monjolo, Capim da Mina, Ilua, Ebolo, Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Capim da Mina, Ilua, Ebolo. Firmezinhas e firmezinhos Omideuás. Foi muito bom, não? O primeiro episódio do podcast Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro. Agora, vamos para o episódio número 2. Tudo certinho com a senhora Iá? Aqui com vocês, Yalorixá Bete Omideuá, filha de Oxum, sacerdotisa do Ilê Axé Omideuá. Vamos firmezinhos e firmezinhas para o podcast Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro. Vocês lembram que terminamos completamente sem água? Quem não ouviu ou quer ouvir novamente, pode acessar Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro, no YouTube ou no Spotify. Pois é, o poço que nos servia secou. A amizade ficou, mas o poço secou. Mas não acabou. A minha mãe no desespero. Agora o que nós vamos fazer, minha filha? Minha mãe perguntava, fazia essas perguntas alto. Eu penso que ela estava falando, não só comigo, mas com toda uma ancestralidade, né? Buscando uma resposta. Olha, nós temos que construir um poço, né, mãe? Mas quem é que vai construir um poço? Mas não tem dinheiro, não sei construir poço, não sei nem como é que faz isso. Se ele tem um poço e lá deu água, aqui também vai dar água.
construir esse poço. Aí a minha mãe perguntou, mas tu sabe fazer? Eu disse, eu sei. Que eu tinha aprendido com o nosso vizinho lá na Alvorada. Ele me levava para construir poços, ele era poceiro. E ele me levava para construir poços. Várias vezes eu fui com ele e vi como é que ele iniciava. Porque, na realidade, o difícil mesmo é iniciar um poço. Não é cavar. É demarcar o lugar, encontrar a água e fazer o risco do diâmetro do poço. Nós não queríamos um diâmetro muito grande. Então, a primeira coisa era achar a água. Eu não sabia achar água, mas a minha mãe sabia. A água era achada com uma forquilha de pessigueiro. O que é a forquilha? É o pessigueiro, num galho, numa certa parte do galho, tem uma guia. E ela se divide para dois lados, esquerda e direita. Então, eu peguei um facão, estava guardado na gaveta da cozinha, e falei para minha mãe, vamos cortar um galho de pessigueiro. Por incrível que pareça, tinha um pessigueiro no pátio da minha falecida mãe de santo. E aí a minha mãe foi lá e cortou uma boa forquilha. Veio até em casa. Ela saiu da casa da minha falecida mãe de santo, que ali nós temos uns 4 terrenos que nos separam. Entrou no nosso pátio já com a forquilha apontada para dentro. A mão esquerda segura no galho esquerdo e a mão direita no galho direito. E a guia, ela terá que, ao contato com algum veio de água, um contato energético, ela pulsa para baixo. Como se ela tivesse buscando tomar água, beber daquela água que está correndo lá embaixo, abaixo dos nossos pés, naquele veio, né? E a minha mãe foi indo no pátio, foi entrando e buscando o melhor local onde tinha um pulso, o melhor local onde o galho pulsa melhor, mais forte, ele puxa para baixo. Então, a minha mãe encontrou um local muito, muito forte, onde a água pulsava muito forte. Coisa de orixá. E ela marcou, aqui. Aqui vai dar água. Eu disse, então se aqui vai dar água, aqui eu vou riscar. Aí eu peguei uma ferramenta, acho que era uma chave de fenda. Uma chave de fenda e uma régua. E risquei ali onde ela sentiu a maior força de pulso d'água. Fiz uma marca, peguei a régua é uma tábua, bem retinha, que tem que ter a metade do diâmetro que a gente quer, da totalidade do poço. Nosso poço foi pensado com 3 metros. Então essa régua tinha 1,5 metros. E do centro daquela marcação até a beira, até a ponta, eu marquei um círculo completo. Diâmetro 3 metros, de ponta a ponta. Depois a gente mede. Dando os 3 metros, nós começamos a cavar. A minha mãe nunca foi dotada a mexer em materiais de ferro. Eu não sabia por quê. Mais tarde eu fiquei sabendo. Porque Nanã, ela nasceu antes da idade dos metais. Então ela não tem intimidade com os metais. E conta aí uma lenda que ela tem uma quesila com Ogum, né? Que já não é o meu caso, eu tenho uma intimidade muito forte com Ogum. Peguei uma pá de corte e comecei a marcar a volta do poço. Os primeiros vestígios de terra saíram. Os primeiros vestígios de Onilé saíram. Todos os dias nós cavávamos um pouco, eu e as minhas irmãs. Minha mãe chegava de tardezinha. Como ainda era verão,
18 horas era de dia. Ela ajudava a cavar um pouco. Na realidade, ela ajudava a tirar a terra lá de dentro. E a minha mãe não é dotada de entrar em buracos e bater pá, né? Ela nunca foi uma mulher de força física. A minha mãe foi uma mulher de força mental. É uma mulher de força mental. Então, ao cabo de 3 metros de profundidade, o poço deu numa pedra. E a gente descia lá para baixo, minha mãe ficava muito nervosa com aquilo. Deu numa pedra, então a gente teve um sentimento de frustração violento. Porque se o poço dá na pedra, não vai dar água. Naquele tempo a gente entendia isso. Entendia, olha, todo o nosso esforço foi dado em vão, foi colocado em vão. Mas como se aqui apontou um veio de água? É impossível. A minha mãe não errava. Minha mãe mediu o poço de várias pessoas depois. E já tinha medido outros no município de Alvorada. Mas como? Mas não deu água, deu pedra. Essa frase, não deu água, deu pedra, ela era como uma navalha. Aliás, como 9 navalhas, cortando todos os nossos 9 sentimentos, os nossos 9 mundos, as nossas 9 emoções. Era muito terrível dizer, deu pedra, não deu água. Porque a pedra também puxa. A pedra também pode puxar o galho do pessegueiro. Mas eu não me conformei. No outro dia de manhã, aparece uma pequena lâmina de água. Deu um balde. Quando a gente esgotou, deu um balde. Que a gente foi lá esgotar de canequinha. E eu comecei a passar o dedo em volta da pedra. E daqui a pouco eu passo num lugar e a água borbulha assim. A água vem. E eu disse, encontrei. Encontrei o veio de água, encontrei. E todo mundo vibrou lá em cima. Todo mundo gritava e pulava. E deu a água. E no outro dia, nós já tínhamos mais ou menos 1 metro de água. E nós cavamos mais ainda. A gente foi penetrando naquele buraquinho. Ao cabo de 3 dias, nós tínhamos mais ou menos 1,5 metro de água. E o Algemiro foi lá buscar água. A minha mãe, ela disse umas coisas para ele, como um alerta, como uma tomada de consciência, num ato de vingança, viu? Me negou água, agora tá bebendo dessa água aqui. Porque na realidade, depois que um poço dá rato, a gente não tem mais sossego. Porque como eles fazem buracos, né, para poder sair dentro do poço, eles podem também urinar na água. E a água ter leptospirose a gente não saber. Pela quantidade de urina e a quantidade de água pode ficar imperceptível. Não palatável, né, a urina dos ratos. Então tá. A mãe passou a dar água pro Algemiro. O nosso poço deu água e a gente podia tomar banho, fazer comida e ainda limpar a casa. Porque a água dava para fazer essas 3 coisas. Eita, tempo difícil, né? Mas foi. Dali, o poço nos deu uma sobrevida, ou uma nova vida. O fato de a gente ter conquistado a própria água. A gente ia dormir fedendo. Essa é a realidade. Cheirando mal. Porque não tinha água. Ou a gente tomava banho, ou a gente cozinhava. A gente lavava a louça na bacia. Uma bacia para lavar e a outra bacia para enxaguar. E a roupa não era lavada. A gente colocava a roupa 2, 3 dias.
tinha a roupa que a gente trabalhava na obra. Essa roupa era sempre repetida. E a roupa que a gente ia sair. Aí sim, essa era lavada. Mas naquela época, no alto verão, a gente de férias escolar, em casa não tinha como lavar roupa, não tinha como ter uma higiene adequada. Então, eu sempre tenho essa certeza. A pobreza e a higiene, elas têm uma ligação intrínseca. Entre o pão e o sabão, é o pão, não o sabão. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei na escola, na primeira escola que eu dei aula, depois de assumir o meu cargo no estado de professora, a escola Nossa Senhora da Conceição, ali na Vila Pitinga, no município aqui de Porto Alegre. Eu brigava muito com os alunos, né? E dava hábitos de higiene. Então, eu disse, não, eu tenho que repetir esses hábitos de higiene. Então, eu ia para o quadro. Lavar as mãos, tomar banho, lavar a roupa, escovar os dentes, lavar o sapato. Convicta que no outro dia eles viriam higienizados. Então, eles vinham com a roupa suja, as mãos e os pés sujos, embarrados, barro, cinza, cheiro de fumaça. Eu disse, nossa, essa gente não tem jeito mesmo. Eu vou dar novamente esses hábitos de higiene. Até o final do ano eu consigo resolver isso. Chegou o mês de setembro, que é o mês das crianças, e nós resolvemos na escola fazer um plano de unidade, chamava-se naquela época, da gente visitar as famílias, visitar as crianças em casa e levar presentinho, levar a nossa presença na casa das crianças, né? Então, quando eu entrei na vila, eu entendi perfeitamente por que eles não lavavam as mãos e não lavavam a roupa e vinham mal cheirosos, porque não tinha água. Não havia água na vila. Um poço lá que outro. Nessa parte da Lomba do Pinheiro tem muito eucalipto e muito pinheiro, por isso chama-se Lomba do Pinheiro. Grandes extensões de terra com pinheiro. O pinheiro é uma planta, uma árvore, que ela vai até a raiz, ela leva a sua raiz até o veio de água. Quando ela crava no veio de água, ela mancha todinha a água. Ela amarela e deixa um sabor bem desagradável. Então, para que se tenha água, não se pode ter nem eucalipto e nem pinheiro perto. E essa região da Pitinga era lotada de eucalipto e de pinheiro. Eles não conseguiam acesso a poço, acesso à água. Podia cavar, os eucaliptos sugavam toda a água. Eu entendi exatamente por que eles não tomavam banho e eles iam para a escola com muita fome. Porque entre o pão e o sabão, sempre era o pão. As casas de caixa de maçã, telhado, meia água, plástico, a pobreza, a miséria. E aí nunca mais eu dei hábitos de higiene. Risquei da minha lista de conteúdos. Aliás, eles iam para a escola muito limpos, porque eles buscavam essa higiene se espanando com as mãos. Esse pátio tinha que ser limpo. Então, primeiramente, a gente foi cortando as árvores. Eu tinha uma intimidade muito grande com o machado. Tinha muita força, eu tenho muita força física. A minha mãe tinha força mental e eu tinha força física. A gente fazia uma dupla dinâmica. Ela mandava e eu obedecia. Então, eu cortava as árvores para poder abrir. Abrir significa ter espaço aonde nós pudéssemos ambular, andar, porque como era um local com vegetação ainda virgem, né?
as cobras vinham muito até nós, aranhas, os bichos, né? Os bichos da mata. A gente também vai empurrando essa briga, né? Para poder habitar o mesmo espaço, esse espaço, né? Esse quinto. E à medida que eu ia cortando essas árvores, nós tínhamos que varrer o pátio. Não tinha vassoura. A vassoura era feita de conchuma. Conchuma é uma planta, um vegetal que ele tem uma resistência. Cambuim também a gente fazia muita vassoura. Nós fazíamos de cambuim quando a conchuma acabava, porque o cambuim durava mais. Ele tem alta resistência. É uma árvore que ela tem uma certa elasticidade nos seus galhos. Então a gente podia ocupar essa vassoura quando ela estava com folhas, se ela fosse de cambuim, e quando ela perdia as folhas, ela virava mais um rastrilho. Então nós tínhamos duas propriedades usando o cambuim, tanto a vassoura como um rastrilho. Para poder tirar toda a vegetação, todo aquele lixo e deixar o pátio limpo, que as mães gostavam de ver o pátio com aqueles riscos de higienização, aqueles riscos no chão. Então a gente fazia vassouras, eu fazia. A vassoura é feita assim, pega-se um cabo, um pau grosso, pode ser de cambuim também, para ter durabilidade. Fica-se um prego na ponta, em um dos extremos, e enrola-se um arame queimado. Corta-se os galhos da árvore e acomoda-se em ramas. Encaixa-se nesse pau, nesse cabo, vai torcendo, mas primeiro tem que segurar esse arame numa outra árvore e puxar. Acomoda os galhos, as ramas e enrola, puxa. Acomoda e puxa. Assim vai enrolando vagarosamente as ramas e entrelaçando com um arame queimado, até formar uma boa vassoura. Quanto maior a vassoura, mais extensão de terra ela varria e mais fácil ficava pra gente dar conta da extensão do pátio naquele momento de limpeza. Se a vassoura fosse pequenininha, a gente demoraria muito tempo para varrer. Se ela fosse maior, ela abrangeria uma extensão maior e a gente daria conta de forma mais rápida. Mas não ficou só nisso, porque quando nós tivemos que calçar o poço, porque naquela visão de ter visto o poço do Algemiro pegar rato, então nós teríamos que calçar o nosso poço para não dar rato. Aí a minha mãe perguntou ali pela vizinhança quem é que sabia calçar poço. Então nós encontramos a família dos Pé Grande. Os Pé Grande é uma família realmente negros dessa África subsaariana, né? Que tem esse perfil, esse genótipo. Pessoas altas com os pés muito grandes e as mãos também. Numa desproporção, né, do tamanho do corpo. Pés grandes para aguentar aquele baita corpo. Mas o pé era desproporcional, muito grande. E eles foram lá para calçar o poço. A minha mãe comprou acho que uns 2 milheiros de tijolo maciço. E eles começaram a calçar o poço. E o poço se calça de baixo para cima. Esse diâmetro de 3 metros é um bom diâmetro. Ele pode dar desmoronamento, mesmo sendo um diâmetro bom. A minha mãe tinha muito medo de, na hora de estar calçando, o poço desmoronar com alguém lá dentro e a gente perder, inclusive, o terreno. Teve isso também. Porque quando vai escalçar o poço,
Não pode desmoronar, porque daí desmorona os tijolos por cima da pessoa que está calçando, que está lá dentro. E se alguém morre dentro do poço, o terreno está condenado. Então todo o dinheiro também seria colocado fora. Tinha esse temor de alguém morrer depois de todos esses passos conquistados. O poço, achar água, a confecção do poço, calçar o poço e beber daquela água. Era uma demanda muito grande. Era uma luta muito grande. Todo dia era um dia de luta. De vencer a luta do dia, a luta de cada dia. Papari jawe ni bokun. Baboni sawe de bokun. 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 Ye sawe, sawe, sawe ni baba sawe. Sawe, 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 baba sawe. Ye sawe, sawe, sawe ni baba sawe. Sawe, 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 baba sawe. Papari jawe ni bokun. Baboni sawe de bokun. 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 Esta obra foi realizada com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. Governo Federal, Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Procultura, Rio Grande do Sul e Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Trilha sonora original, cantigas tradicionais de terreiro e orins de orixás. Alabês, tamborum, Marcelo Mumu de Oxum. Tambor 2, Gabriel de Bará Madunum. Agês, Giovana de Oxum e Vitor de Oxum. Canto, Ialorixá Bete Omideuá, Abraão de Bará e Gelua Panadá, Marcelo Mumu de Oxum, Gabriel de Bará Madunum, Giovana de Oxum, Vitor de Oxum e Silvia Mara Abreu. Trilha sonora adicional, Zumbi, na voz de Ellen Oléria, composição original de Jorge Benjor. As vozes deste podcast são de Abraão de Bará e Gelua Panadá, Arícia de Oxum e Pondá, Eliane Marques, Richard de Oianiqué. A apresentação e o roteiro original são da Ialorixá Bete Omideuá, com a participação de Iabacê Jussara de Nanã. A direção é de Eliane Marques, a direção de produção é de Silvia Amara Abreu e as gravações se realizaram no estúdio Toca do Morro, sob os cuidados técnicos de Davi Lex, com assistência de Vinícius Lumertz.